E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio de podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajuda você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E hoje nós vamos abordar um tema super interessante sobre modelagem de pessoas. E conosco hoje, como sempre, né, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo jóia? E aí, turma, tudo bom? Beleza, Zé. Voltando à estaca normal, aquela energia contagiante dele. Mas a gente vai falar do assunto super interessante aqui. Se você prestar bem atenção, você consegue encurtar muito o caminho seu nessa trajetória de chão de fábrica para a área de gestão, tá bom? Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, fica os recados dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor. Disponibilidade, disso a Traction entende. Não importa se seus ativos estão em alto mar, se estão em locais remotos onde a internet não pega direito, com o dispositivo da Traction, agora no modo offline, você consegue fazer a gestão dos seus ativos e preencher as ordens de serviço, mesmo que a internet não esteja disponível, tá bom? Para saber como a Traction pode ajudar você, gestor de manutenção, a monitorar melhor seus ativos e, consequentemente, melhorar os números de manutenção, tem um QR Code aqui que vai aparecer depois, tá bom? Só ler esse QR Code, você vai preencher um formuláriozinho bem simples, bem rápido, e a Traction vai entrar em contato contigo para saber como que ela pode ser útil para esse serviço ou para vários outros que fazem parte do hub da Traction, tá bom? Então, disponibilidade disso a Traction entende. E é super importante, né, Zé? Disponibilidade dos nossos ativos, principalmente dos apps também que nós utilizamos para poder monitorar esses ativos. É super importante ter isso disponível, independentemente de onde que os nossos equipamentos ficam, né? Porque senão você acaba perdendo histórico, acaba fazendo as atividades não salvando, isso gera um retrabalho gigantesco e acaba prejudicando todo o planejamento de HH que você tem, dos ativos, etc e tal. Você passou por algo nesse sentido já, de você fazer um trabalho gigantesco e depois tudo aquilo ser perdido ter que refazer de novo, cara? Cara, já passei, viu? Isso acontece o tempo inteiro, né? No meio fabril, às vezes você tem lá uma linha de produção, faz todo aquele processo, aí acaba dando algum retrabalho. E aí, quando você não tem essas informações todas salvas e mapeadas como a Traction oferece, fica pior ainda para você conseguir resolver esse problema, né? É isso aí, é isso aí. Show de bola. Então leia o QR Code aí e veja como a Traction pode ajudar você, beleza? Vamos lá, Zé. Entrando agora, propriamente dito, no nosso assunto, né? Modelagem de pessoas. Quando eu falo assim a palavra modelagem, te remete a alguma coisa? Você ouviu falar essa palavra? Você sabe do que eu tô falando ou não, Zé? Me dá uma visão bem superficial assim.
Cara, modelagem de pessoas. O que vem na minha mente aqui agora de início é você tentar moldar uma pessoa a um determinado metodologia de trabalho, alguma determinada cultura, linha de raciocínio. Entendi. Não, modelagem de pessoas é você se moldar, tá? Então, se você pegar lá, por exemplo, no dicionário, o que que significa a palavra modelagem, é moldar algo baseado em alguma forma, tá? E esse algo, quando eu falo de modelagem de pessoas, é você. Como assim, Edson? É você usar exemplos de pessoas que fazem parte do seu dia a dia, usar exemplos de pessoas que fazem parte da história. Talvez muitas das pessoas nem estejam mais entre nós, mas deixaram a história delas aí disponível para pesquisa, etc e tal. E você modela essas pessoas para saber como que elas agiriam em certas situações, como que atitudes elas teriam em certas situações, para você ver se você consegue modelar essa pessoa e fazer igual a ela, entendeu? E automaticamente, qual que é o intuito disso? É você atingir ou buscar atingir os mesmos resultados que elas teve, né? Que elas tiveram. Isso foi o tema do último podcast, de tentar associar o momento em que a pessoa estava ali, por exemplo, às vezes a pessoa está lá trocando ideia lá no podcast. Pegar não o último estágio que a pessoa chegou, mas o momento que ela estava, se associar ao mesmo nível que você está ali naquele momento. Exatamente. Aí hoje a gente vai entrar de forma mais profunda nesse tema. Os exemplos de pessoas à sua volta que você pode modelar, que tipos de atitudes que é bom de você modelar para você tentar encurtar esse caminho, né, de sair do chão de fábrica e ir para gestão. E a gente vai entrar de forma bem direta nesses temas aqui, tá? Mas antes de entrar, a gente tem que explicar qual que é a importância disso, né? Qual que é a importância da pessoa que está lá no chão de fábrica modelar uma outra pessoa que já teve, já passou por que ela já passou, já teve os insucessos e sucessos que ela almeja passar para poder chegar naquela cadeira ali. O motivo é simplesmente encurtar o tempo, né? Então, por exemplo, você consegue fazer as coisas da sua própria cabeça, né? Vai demorar um tempo, vai demorar uns mais do que os outros, mas se você for persistente, continuar estudando, continuar fazendo as estratégias, automaticamente a sua probabilidade, né, que a gente falou também no último podcast, é muito grande você alcançar aquilo dali. Então, você pode fazer sozinho, mas quando você modela, você consegue encurtar muito esse caminho, porque você já vê quais os erros que as pessoas fizeram, quais os acertos, quais caminhos, atitudes elas tomaram, e automaticamente você consegue passar por aquele problema de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida, muito mais eficaz do que se você parasse para poder racionalizar tudo aquilo dali e tentar achar uma solução, né? Você já tem a solução. Então, as coisas já estão aí, né? Simplesmente você copia o que já foi feito, né? Então, quando a gente olha até mesmo o mercado brasileiro, saindo um pouco da manutenção, olhando tudo que está à nossa volta, tudo, absolutamente tudo, a gente modela muito os americanos, né? Então, muitas tendências que nós temos no Brasil hoje já são tendências ou foram tendências no mercado americano alguns anos atrás, né? Então, até os mesmos vídeos que você vê no YouTube são vídeos que já bombavam, já faziam sucesso no mercado americano alguns anos atrás. Então, cara, grandes players, grandes mercados, grandes coisas que você vê como novidade no nosso país hoje, muitas delas já foram sucesso em outros mercados no passado, porque eles estão mais avançados do que a gente nesse sentido, entendeu? Então, o modelar é basicamente isso. Poxa, eu sou um cara, eu vou falar de um negócio. Sou um cara, que eu sou empreendedor, quero abrir um negócio, então eu vou lá nos Estados Unidos, vejo o que está fazendo sucesso lá, adapto isso para o mercado brasileiro, que tem várias particularidades, e automaticamente, em vez de eu criar algo do zero, eu sentar, desenhar na minha cabeça algo que não existe, eu simplesmente copio, modelo aquilo para o mercado na qual eu estou inserido, e a chance, a probabilidade daquilo dar certo é muito maior do que se eu criasse algo do zero e contasse com a sorte, entendeu? Quando a gente vai para nossa carreira, é a mesma coisa. Você pode também desenhar, pensar o que você quer fazer tudo do zero, mas se você modelar alguém que já alcançou aquela cadeira que você quer, os caminhos e os acertos que elas tiveram, você consegue encurtar muito esse caminho. E a probabilidade daquilo acontecer é muito maior, né? Agora, indo para a prática aqui, Zé. Você já tinha pensado nisso de forma estruturada, sabendo que existe uma metodologia para que isso aconteça? E caso sim, você já fez isso de forma
intuitiva, assim, sem saber que essa metodologia existe, você já fez isso de forma inconsciente, vamos dizer, nesse sentido de modelar alguém, alguma atitude de alguma pessoa, isso te beneficiou de alguma forma? Você lembra disso na sua trajetória? Cara, não de forma estruturada, mas de forma intuitiva. E isso eu acredito que eu venho fazendo já isso constantemente. Como? No próprio carro que eu me encontro hoje, eu sempre tento verificar, por exemplo, extrair o que de bom utilizar na minha carreira dos gestores que já passaram pelo processo e o que de ruim não fazer. Isso a gente vem acontecendo o tempo todo. Às vezes um coordenador, às vezes um gerente, um CEO da empresa. É a gente pegar realmente quais os pontos que dá para mim aplicar no meu dia a dia. E muito importante também associar essas práticas ao momento atual em que estamos vivendo. Às vezes a tecnologia, pô, o que que eu posso fazer de diferente? Dá um exemplo prático. Hoje estamos passando por um momento de tentar algo mais inovador, trazendo para a ferrovia. Como assim algo inovador? Durante muitos anos a gente vem sempre na mesma linha. Pega lá um checklist, preenche o papel e finaliza ali o processo. Tem muitos locais aí falando de manutenção iOS. Aí você até deu o exemplo da Traction, a gente vem falando aqui direto sobre como que é o funcionamento dela, mas direto o processo hoje padrão é esse. Faz o papel, preenche e arquiva. Então, assim, a gente está no momento hoje que a gente já começa mais a se questionar. Pô, faz sentido ficar arquivando papel, acumulando papel? Então, assim, qual que é o momento hoje que a gente está tentando abrir a mente para fazer? Inovar. Pô, como que a gente pode fazer esse mesmo processo sem o papel? Então, é algo que, tipo assim, é uma tendência que a gente está tendo no momento e aí acaba que, trazendo pela sua pergunta, é algo que eu tenho que moldar. Pô, como que os gestores hoje estão atuando e estão crescendo nesse mercado? Pô, será que tem algo que eu posso associar ao meu dia a dia e fazer da mesma forma? Então você sempre fez isso, mas de forma inconsciente, né? Inconsciente. Você concorda comigo que quando você tem uma ferramenta e você sabe para que ela é utilizada, sabe os mecanismos, sabe onde que ela é bem aplicada e onde que ela é mal aplicada, você acha que fica muito mais fácil de você fazer algo do que se fosse simplesmente você ir pela tentativa e erro e de forma inconsciente? É muito mais simples, Com correto? certeza. Então a modelagem é isso, tá? Então vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você esteja hoje no chão de fábrica, tá? Você está nos primeiros passos ainda dentro da área de manutenção, dentro da área do ambiente fabril, tá? Aonde você está hoje profissionalmente não é culpa de ninguém. Onde você está hoje, seja posições que você gostaria de realmente estar, seja posições que vocês não gostariam de estar, é simplesmente o transbordo daquilo que você vem acumulando de experiência do dia a dia de trabalho, tá? Da sua carreira. Então você vem acumulando experiência na sua carreira, desde a época que você fez o curso técnico, quando você fez faculdade, com todos os anos de experiência, todas as empresas que você passou, você foi acumulando aquele tipo de conhecimento. Você transborda esse tipo de conhecimento do ponto de vista prático e de sabedoria, de execução, e aquilo ali te trouxe na posição que você está hoje, tá? Então, se você está na posição que você acha que você está abaixo do que você poderia alcançar, simplesmente é porque você não está transbordando o suficiente para poder crescer. Tá? Então, você pergunta, o cara que está na cadeira onde que eu gostaria de estar hoje, que tipo de situação, que tipo de transbordo, que tipo de resultado ele fez que eu não fiz, que fez ele chegar naquele local ali, tá? Então é esse tipo de pergunta que você precisa fazer. E como que você modela uma pessoa? Se for pessoas que estejam dentro do seu ciclo de convivência, é fazendo perguntas. Então, por exemplo, você tem um gestor, um gerente, um coordenador, algo nesse sentido que você queira estar na cadeira dele, é fazer perguntas. Gerente, coordenador, cara, eu estou nessa situação aqui, ó, estou nesse momento de carreira, eu tenho esse tipo de ambiente, eu tenho esse tipo de conhecimento, eu tenho esse tipo de bagagem, e eu queria entender se com tudo isso que eu tenho, eu conseguiria sentar numa cadeira igual a sua. E se caso não, que tipo de habilidades, que tipo de conhecimento, que tipo de experiência eu poderia agregar na minha vida que poderia fazer eu sentar nessa cadeira em um momento próximo, num momento futuro próximo, tá? E ele vai te falar, baseado nas experiências de vida que ele teve, baseado em tudo que ele passou, o que ele acredita que seja o melhor caminho ali para você. Que tipo de habilidades você tem que desenvolver, que tipo de conhecimento você tem que buscar, que tipo de conexões você vai precisar de conectar. Então, baseado no que ele te passar, você vai entender, poxa, então se eu fizer tudo que ele está me falando aqui,
eu vou encurtar um caminho que até então eu estava tentando de todas as maneiras, não estava conseguindo. Eu vou encurtar aquele caminho ali se eu seguir todas as orientações dele. Outra pergunta que você pode fazer com ele é o seguinte, cara, quando você estava na minha posição, você falando com o gestor que você quer sentar na cadeira, quando você estava na minha posição, você também era técnico, você também estava nesse chão de fábrica, etc e tal. Que tipo de atitude, que tipo de ambiente, que tipo de situação que você fazia, você convivia, você experimentava, que te possibilitou crescer dentro da carreira. E ele vai te dar todas as experiências que ele passou. Poxa, eu fazia tal situação e eu cresci aqui dentro da carreira. Ou eu vivi tal situação e eu tive que trocar de empresa para poder crescer na carreira. Ele vai passar tudo aquilo que ele viveu. E tudo aquilo que ele viveu assimila aquilo ali como um encurtamento de tempo, como uma modelagem de pessoas. Poxa, então eu vou seguir esse modelo porque ele já foi validado, o cara fez isso e alcançou aquele objetivo. Você testa isso com outras pessoas também no seu ciclo de convivência para ver se são situações parecidas. Quando você começa a fazer isso, você vai ver que muitas das situações são bem similares. Então, as atitudes que as pessoas fazem para poder crescer na carreira, elas se resumem a poucas atitudes que são iguais, mas transformadas, transvertidas de maneiras diferentes, mas a espinha dorsal são sempre as mesmas. E você vai falar assim, poxa, então eu preciso ter esse tipo de atitude aqui dentro do meu trabalho. E você começa a fazer aquilo ali como um molde para que isso te emoldure numa posição de alcançar algo que você queira, né? Que é um cargo ali de gestão. Então, cara, quando você quer moldar uma pessoa que faz parte do seu dia a dia, você faça perguntas a ela. Te pergunto, Zé, você, mesmo de maneira inconsciente, você quer trazer aqui alguma história, alguma coisa que você viveu, algo que te fez crescer na carreira, que você conseguiu isso através de perguntas de pessoas que já chegaram onde que você gostaria de chegar, ou algo nesse sentido? Cara, assim, teve uma situação, similar ao que você disse, eu comecei a vir à mente que nessa época eu estava como líder de processo, líder de produção. E aí teve um momento que a gente chama lá de avaliação de competência. É uma reunião que a gente faz uma vez no ano, eu até expliquei isso em outro podcast aí, que aí o gestor é aquele momento entre você e o gestor, que o gestor te fala como que você foi no ano, o que que você tem que melhorar, o que que você pode fazer para dar um passo a mais na carreira e se você está apto a dar um passo a mais na carreira ou não. E aí ele trouxe exemplos como esse que você disse. Por exemplo, nesse momento eu lembro que eu questionei, falei, o que que eu preciso fazer para me subir mais um nível? E aí foi os pontos que ele colocou lá. Por exemplo, network, tem que ter mais network com as outras oficinas. Dependendo do carro que você está, por exemplo, gestor atua com interface entre várias áreas. Então não adianta fazer uma atividade bem feita somente ali no meio onde que você vive. Então, se foram pontos que foram passados ali no momento, que me ajudaram a dar um próximo nível. Por quê? Porque aí eu peguei esses pontos, aí eu comecei a colocar em prática. Por exemplo, ó, como que na função em que eu me encontro aqui agora eu consigo praticar isso que ele colocou? Como que eu vou ter interface com outras áreas? Então aí eu já comecei, pô, quais as oficinas que tem aqui no meu redor que eu posso começar a melhorar um pouco a comunicação? Aí comecei mesmo, ir na parte de logística ali de almoxarifado, conhecer um pouco a equipe, fazer mais interfaces, tomar mais frente disso. E até exemplo também, por exemplo, antes de eu alcançar o cargo de liderança, falando mais de forma intuitiva, é algo que eu vejo que a gente pode fazer para seguir isso de exemplo. Por exemplo, tive uma conversa lá com o meu gestor, como que eu posso alcançar o próximo cargo? Colocou todos os pontos, a gente pode acabar executando isso na prática como eletricista além de produção. Como? Estou ali realizando minha atividade, tem alguns estagiários ou aprendiz à minha volta. Aí pensando no cargo que eu estou almejando, que é gestor. Pô, o que que eu posso fazer aqui com esses estagiários, com o aprendiz, com o auxiliar, para tentar moldar essas atitudes? Às vezes é na forma de falar, na forma de distribuir as atividades, na forma de fazer com que eles executem aquilo que você quer que eles executem. Então, assim, é um treinamento prático que a gente pode fazer ali no dia a dia para ir começar a alcançar, né, esse resultado aí. Exatamente. Isso é super importante, cara, porque isso muda o seu comportamento, né? Então, a partir do momento que você começar a ter atitudes diferentes para poder almejando um objetivo, isso vai cascateando para você mesmo mudança de comportamentos. Então, se o cara fala, poxa, você, que nem você falou, você tem que interagir mais com outras pessoas porque um cargo de liderança tem interface com várias áreas
e você hoje tem esse gap aqui. Então você vai mudar a sua atitude para interagir mais com as outras áreas. Automaticamente você vai mudar o seu comportamento. Você vai ser um cara mais paciente, você vai ser um cara que vai pensar mais fora da caixa, vai enxergar a situação como um todo de uma maneira um pouco mais holística. Então você vai mudar o seu comportamento. Isso vai fazer você crescer como pessoa. Você está mudando seu comportamento dentro do seu ambiente de trabalho. Isso vai transbordar para fora do seu trabalho. Você vai ser um cara diferente dentro de casa, você vai ser um cara diferente dentro dos seus amigos. Talvez você vai até se vestir diferente, né? Talvez dentro dessa modelagem, o cara vai, cara, você anda todo sujo, você anda todo largado, você quer começar um cargo de gestão, e você só anda com a roupa cheia de graxa, esse tipo de situação. Lá fora, quando você vai trocar o de uniforme, você está sempre de boné para trás e chinela havaiana e camisa de surfista, entendeu? Que tipo de imagem, na hora de sair daqui da empresa, você vai estar passando? É um cara de confiança que eu posso confiar uma empresa desse tamanho aqui nas suas mãos? Com certeza não, entendeu? Então, esse tipo de atitude vai mudar seu comportamento e isso vai transbordar em todas as outras áreas da sua vida. E, cara, existe uma frase muito legal que é o seguinte: uma mente depois que se expande, ela não volta mais ao seu estado normal, né? Aí você tocou num exemplo aí que eu achei que você estava citando eu como exemplo aqui, ó. Sério? Sério. Quando eu era eletricista, velho, eu lembro que eu trabalhava lá na área, velho, sujava todo de graxa. Sujava a roupa todo de graxa. O pessoal ficava todo zoando. Não, velho, mas o menino é lambão demais, suja todo e tal. Era daquele jeito. Só que aquilo ali pra mim, quando eu trabalhava, era algo normal. Eu falei assim, tô trabalhando ali, sujei, isso acontece mesmo. Só que quando você quer dar o próximo passo, igual você colocou aí, a questão da imagem, a aparência, ela importa. A gente às vezes acha que não, que é detalhe. Quando eu estiver lá no cargo, lá eu mudo a forma de vestir, mas isso importa. E aí teve uma época que um gestor também me procurou e me deu um feedback. Ele falou, Zé Henrique, cara, assim, ele já falou comigo, deixa, é algo pessoal, eu sei que isso vai de cada um e tudo, mas eu vou te dar um toque. Eu falei, cara, você quer seguir um cargo de gestão, quer pegar um cargo acima. Você acha que é bacana, às vezes, você tá na área ali, com a roupa suja, às vezes, na hora do almoço ali, você deita ali no chão ali do estacionamento ali e fica ali dormindo. Pô, às vezes passa um gestor e olha, qual que é a imagem que vai vir na mente dele daquela pessoa. Então são detalhes, tipo assim, você pode fazer, coisa pessoal sua, tá no seu horário de almoço, não tem nada proibido de fazer, mas querendo ou não, fica um pouco na mente de todo mundo. Aí eu lembro que quando ele me disse isso, eu falei, pô, cara, realmente, eu vou tentar mudar isso. Aí, só que eu sou um cara assim radical também, né? Pra mudar, às vezes eu já quero fazer a coisa de imediato. Aí o que que eu fiz? No dia seguinte, aí eu fui trabalhar lá de calça jeans, blusa social da empresa por dentro da calça, do cinto, todo padrãozinho, todo engomadinho, cabelo penteadinho. Aí no começo foi uma zoação, né? Pô, olha lá, você via todo bacalhau, agora você já tá vindo desse jeito. Era aquela risada que é normal. Só que eu falei, não, isso aí aqui no início vai ser assim mesmo. Mas todo dia eu vou começar a vir assim, que aquilo ali já começa a ficar normal na mente de cada um. E aí, independente da zoação, eu comecei a ir todos os dias da mesma forma. Usa por dentro, calça, todos os dias. Até que hoje, quando eu apareço lá dessa forma, já é algo natural. Já é algo que a pessoa já vê e fala, não, o Zé Henrique, ele é assim. É legal isso, cara, porque muitas de vocês que estão ouvindo isso aqui agora, talvez nunca se atinaram a isso, né? Nunca tiveram essa sacada. Poxa, realmente faz sentido. E, cara, realmente, e faz sentido porque realmente é a verdade, cara. É a verdade, não tem. A verdade é imutável. Ela vai ser independentemente do que você acredita ou não. É assim. O mundo dos negócios é assim. Existe até um livro que eu tô lendo ele agora, que chama Capital Erótico. Qual que é a função desse livro? Ele fala o seguinte, cara, aparências importam, mano. Aparências importam. Se eu tô chegando aqui pra você falando de um assunto de gestão, vestido de roupa social, você assimila essa informação de uma forma diferente. Se eu cheguei pra você vestindo um bermudinho e chinelo, você assimila a informação de outra diferente. Cara, aparências importam, infelizmente. Infelizmente, aparências importam. A gente tem que entender isso, tem que usar isso a nosso favor. E quando você não entende isso, acho que tudo acontece de ruim com você por N motivos, mas nunca porque você não tá fazendo o que precisa ser feito, cara, as coisas não vão mudar. Você vai continuar passando anos atrás de anos, mês atrás de meses, querendo almejar algo, você não vai alcançar aquele algo e você vai culpar tudo a todos, menos você, porque você não buscou conhecimento, tá? Então, o primeiro ponto que a gente está falando aqui é modelagem de pessoas, falando agora de pessoas à sua volta. Olha como isso que é poderoso, né, Zé? Sim, é bem poderoso. Eu conheci um cara
que por posturas inadequadas nunca conseguiu alcançar um cargo acima lá na carreira. Deixa eu fazer a pergunta. Esse cara, para ele crescer na carreira, ele teve que sair da empresa ou tá Teve. lá ainda? Ele saiu da empresa, aí ele foi para uma outra empresa no mesmo ramo, e nessa empresa ele cresceu. Ele conseguiu crescer para um cargo superior. Mas entra muito o que você falou, né? Às vezes é outra empresa, vida nova. Às vezes você tem Exatamente. uma chance de começar do zero e tratar esses erros, nesses detalhes. Não, isso é super importante. Até dar um exemplo meu, né? É, a empresa que eu mais fiquei tempo assim, trabalhando foi na casa de 6 a 7 anos. E eu entrei lá como terceirizado, trocando lâmpada. E eu saí sem faculdade, sem nada. Eu tava começando a fazer faculdade quando eu entrei lá. Eu saí de lá formado em engenheiro. E para me alcançar um cargo de gestão, eu tive que sair da empresa. Pô, Edson, mas você ficou lá 7 anos, cara. Não era mais fácil você crescer lá dentro? Cara, N motivos, tá? Então, como eu entrei lá terceirizado, trocando lâmpada, etc e tal, eu não entrei lá com a mentalidade que eu tenho hoje. Eu entrei lá com a mentalidade de um menino de 20 anos, 19 anos, etc e tal. E eu fui amadurecendo lá dentro. Então, quando eu saí de lá, eu já tinha a cabeça muito bem formada, eu já tinha a visão macro da situação, eu já sabia onde eu queria chegar, eu já tinha uma boa base de conhecimento. Só que eu tinha 7 anos, 6 anos de acúmulo de coisas negativas, entendeu? Então, não é simples você mudar a percepção das pessoas quanto a você, né? Existem algumas oportunidades que as empresas acontecem, a gente acaba abraçando ela, por exemplo, quando muda a gestão, quando muda as pessoas ali em volta, então você tem a oportunidade de escrever uma nova história em papel em branco, mas vai ter situações que não, vai ter situações que as mesmas pessoas que depois que você mudou seu comportamento vão estar lá e pode ser que elas entendam isso, que é um outro momento e te dê oportunidade, pode ser que elas não entendam e não te dê oportunidade. Você vai ter que buscar isso fora. E é importante você saber disso, porque talvez você comece a mudar, a se comportar diferente, etc e tal, e fique tentando crescer dentro da empresa que você está hoje, e talvez você não consiga. Por esse motivo, você já tem ali uma bagagem, um histórico já na mente dessas pessoas que mesmo após essa mudança sua, vai demorar muito tempo até que eles apaguem ela, entendeu? E talvez mudar de ambiente seja um caminho um pouco mais rápido do que você continuar na empresa que está hoje. São decisões e você tem que entender que é um jogo e você precisa saber a regra desse jogo para você tomar os melhores caminhos ali, né? Zé, entrando agora na outra parte de modelagem, cara, entrando numa outra parte, que é como que você faz isso? Beleza, você vai chegar para um cara e vai fazer perguntas para ele, mas, poxa, o cara é meu chefe, o cara é meu gestor, o cara é um gestor de outra área. Como que eu chego pro cara fazendo perguntas, né? Minha barriga treme quando eu vou falar com ele, é um cara que não tem muito acesso, ele é muito ocupado. Como que eu vou ter esse ambiente? Cara, sem pensar o seguinte, esse tipo de atitude vai mudar a sua carreira, vai mudar a forma que você trabalha, vai mudar tudo na sua vida, né? Porque você muda de carreira, você melhora as condições da sua família, melhora suas condições, você amplia seu campo de visão, amplia seu campo de oportunidades. Então, cara, são decisões que você vai ter que tomar. Você vai deixar um frio na barriga te parar ou você vai lá encarar o medo de frente e fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então, você não pode ter medo desse tipo de atitude, tá? Tenha medo do fracasso, isso você tem que ter medo. Se todas as atitudes que você está fazendo hoje vão te levar ao fracasso, isso você tem que ter medo. Medo de conversar com outro homem, com outra pessoa, com uma mulher, etc e tal, seja a pessoa que esteja acima de você, não pode ter medo disso, tá? E existe uma curiosidade muito legal que as pessoas gostam de falar sobre isso, né? Todo mundo tem um ego, cara. Todo mundo tem a vaidade dentro de si. E as pessoas gostam que esse ego, essa vaidade seja massageada. Então, quando você pergunta pra ela, cara, como que você fez pra poder chegar nisso dali? As pessoas gostam de contar, Contar né? a história, né? As pessoas gostam de falar as dificuldades que ela passou, as superações que ela teve, porque ela não tem muita oportunidade de falar sobre isso com muita gente, entendeu? Então, quando você pergunta e que você pergunta de forma verdadeira, realmente com curiosidade de saber aquilo dali, as pessoas acabam se abrindo. Claro, tem que ter um time, né? O cara não vai estar ali numa reunião, um dia bem pesado, e você vai sair fazendo pergunta pro cara. Mas, cara, cria um momento disso. Ah, chama um cara pra tomar um café, chama um cara pra trocar uma ideia, marca uma reuniãozinha com ele em algum momento, 5, 10 minutos ali por semana, é o suficiente para você ir pegando alguns insights ali e mudando os comportamentos. E caso você não consiga ter acesso a essa pessoa dentro do seu ambiente de trabalho de forma recorrente, comece a observar as atitudes dela, como que ela
se propõem e se comportam dentro de reuniões, como é que elas passam as explicações para o time de baixo. Existe N maneira de você fazer isso com pessoas que estão próximo do seu ciclo de ambiente, né, Zé? É, cara. Agora, existe um ponto legal disso, cara. Não necessariamente você precisa moldar pessoas que estão à sua volta. Você pode moldar qualquer tipo de pessoa, modelar qualquer tipo de pessoa. Você pode modelar um cara que dá história, que já passou, que já fez o que tinha que ser feito, coisas boas e coisas ruins esse cara fez, mas esse cara tá marcado na história de uma certa forma. Então você pode modelar coisas que ele fez, que fez ele alcançar um certo nível de sucesso e que você consegue usar isso a seu favor hoje, tá? Então vou dar um exemplo aqui aleatório. Thomas Edison. Todo mundo conhece Thomas Edison, o inventor da lâmpada e de N outras coisas que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia ou coisas que nós foram avançando e que se tornaram coisas que nós utilizamos hoje em dia, né? Então, esse cara, ele tem um certo nível de persistência, assim, fora do comum, né? Tem até um dogma aí, uma história que contam dele que quando ele foi criar a lâmpada, ele errou milhares e milhares de vezes e sempre perguntar para ele, poxa, você não desiste não, cara, você já tentou milhares e milhares de vezes, até hoje você não conseguiu como é que cria a lâmpada. Ele falou assim, não, na verdade eu descobri milhares de formas de não fazer a lâmpada, entendeu? Então olha a visão que o cara tinha, totalmente disruptivo para a época dele e, cara, esse cara vai ser lembrado o quanto tiver história, esse cara vai ser lembrado, porque essas coisas que existem hoje, todas vieram dele. Então, um cara desse, você consegue modelar, por exemplo, a persistência dele diante de dificuldades. Talvez você esteja tentando fazer algo e as coisas não estão dando certo. Você tenta uma, duas vezes, já desiste, vai fazer outra coisa. Esse cara não, mano. Esse cara, ele acreditava em algo, ele tentava até as coisas darem certo. Então, você pode modelar a atitude e comportamento desse cara. Pô, Edson, mas como que eu modelo um cara da história? Eu não consigo fazer perguntas para ele, não consigo ter acesso a ele. Cara, você consegue ver que tipo de situações esse cara vivia naquela época, que tipo de atitudes ele teve e como que ele passou por aquilo. Como é algo que está no passado, tá tudo documentado. Você não precisa perguntar para ele. Tá documentado, você consegue pesquisar. Você tem uma gama de oportunidades de descobrir como que ele passou por aquele momento. Você consegue saber desde o dia 1, quando ele decidiu fazer a lâmpada, até o último dia, no dia que ele apresentou a lâmpada para o mundo, tudo que ele passou, todas as dificuldades, tem isso documentado aí na internet. Né? Você consegue pesquisar, entendeu? Tô dando um exemplo dele aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de pessoa. O Abraham Lincoln é um cara também que passou pela história aí nos momentos mais difíceis lá dos Estados Unidos, né, que teve aquela guerra lá, a guerra civil entre os sulistas e o pessoal do norte. Então, cara, como que o cara lidou de liderar uma nação numa das maiores dificuldades que ela teve em toda a sua história, né? Uma das maiores nações do mundo, uma das maiores dificuldades da história, esse cara era o líder de todo mundo. Então, quais situações ele foi exposto, quais atitudes ele teve, como que ele passou por aquilo dali. Isso é modelar. E você traz toda aquela situação ali para o seu dia a dia hoje. Até um exemplo que você falou de Abraham Lincoln, que eu ouvindo isso aí, eu acabei modelando para mim, é a forma que ele lidava com as situações mais difíceis em questão de querer desabafar. Tipo assim, que eu particularmente era um cara muito impulsivo em questão de falar. Às vezes pensava ali, estava com um problema, já falava, descarregava em alguém. Só que palavras não se apagam. E como que ele fazia isso? Ele escrevia cartas, desabafando, 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 chamando a atenção de quem fosse, mas não repassava essas cartas. Acabava que talvez era uma forma dele descarregar aquilo ali e depois pensar com uma forma mais tranquila e mais inteligente. Então, se hoje eu não escrevo cartas, mas muitas coisas eu falo na minha cabeça. E aí, quando é o momento mesmo de falar, às vezes eu respiro e não falo nada. Cara, isso é muito legal. Isso tem até um livro que eu li que tem uma história falando sobre isso daí. É um livro Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, do Dale Carnegie. Ele conta a história desse Abraham Lincoln, que é o seguinte, é que foram achadas, né, várias cartas dele depois da sua morte, falando coisas de situações que aconteceram, mas coisas que ficaram só para ele. Ele não divulgou para outras pessoas. Foi isso que você falou, né? Exato. Aí teve um caso lá que nessa própria guerra mesmo que eu falei que você aí que estava tendo essa entre o norte e o sul do país, teve um momento lá que um general dele tava ganhando uma batalha e as pessoas e o cara que tava perdendo a batalha, que era o cara ao contrário, começou a evacuar. Então ele tava evacuando, indo para
indo embora pra onde que ele tinha que ir e os generais perseguindo esse cara. Aí chegou um momento que esse cara se travou num rio. É um rio que tinha que atravessar e esse rio tava numa época de chuva. Esse rio tava muito alto e o cara não conseguia atravessar esse rio. Esse cara tinha que esperar o rio abaixar pra conseguir atravessar ele com os cavalos, com o mantimento, com tudo. Aí o general que tava do lado do Abraham Lincoln poderia ir cercar esse pessoal e acabar com aquela batalha ali de uma vez por todas. Não sobraria ninguém. Só que esse cara ele não fez isso. Esse cara ele parou também. Ele ficou lá descansando com a tropa dele. O rio abaixou, os caras pegaram e foram embora. E quando o Abraham Lincoln ficou sabendo disso, cara, ele ficou possesso, assim. Ele ficou maluco. Ele fez uma carta de uma maneira elegante, né? Ele sempre foi um cara elegante. Tem até a parte das cartas lá no livro. Ele falando, ele xingando o cara todo de uma maneira elegante, mas xingando o cara todo por conta dessa atitude que ele teve, chamando ele de irresponsável, de incompetente, de insubordinado, enfim. Só que essa carta nunca foi enviada. E a carta que foi enviada pro cara mesmo, depois, a original que o cara recebeu, era uma carta muito mais sutil, muito mais suave, com palavras muito mais doces, assim. Que, em suma, né, a carta é grande, mas em suma ele falou assim, cara, se eu tivesse no seu lugar, isso é o Abraham Lincoln falando para ele, se eu tivesse no seu lugar, no campo de batalha, e tivesse visto tanto sangue como você viu, talvez eu teria tido a mesma atitude que você teve, né? Aqui, na minha cadeira, sentado, no ambiente seguro, eu achei que sua atitude foi errada. Mas se eu tivesse no campo de batalha como você e seus soldados estiveram, talvez eu teria tido a mesma atitude. Então, tudo bem por isso, entendeu? Então, olha só que legal. Foi isso que você trouxe, né? É, E, cara, você consegue modelar isso, né? Talvez você é aquela pessoa que escreve textão no WhatsApp quando alguma coisa te magoa. Aí você manda aquele texto ali. Você tá magoado e acabou de magoar outra pessoa também. Pra quê, cara? Qual que é o objetivo disso, né? Seu objetivo é realmente resolver o problema, realmente sair do outro lado, não é trocando farpas, trocando fagulhos. Você tá nervoso naquele momento ali, entenda, cara, você não tá no seu momento racional. Desabafe, faz parte do jogo, não acumule aquilo dali, porque senão você vai virar, vai implodir em algum momento, mas desabafe pra você mesmo, desabafe pra alguém que fale pra alguém que não vai influenciar em nada nas suas atitudes. E quando você tiver com a cabeça mais tranquila, você realmente toca naquele assunto ali que te magoou naquele momento e que é importante ser dito, né? Não deixe as coisas passarem, fala o que tiver que ser falado, mas não da maneira de cabeça quente, né, Zé? É um pouco disso que você exato, cara. quis trazer, né? Isso mesmo, essa mesma história aí. Essa mesma história? É, Ai, que legal. Bom, e aí, cara, beleza, o Edson, eu tô modelando as pessoas à minha volta, eu consigo modelar pessoas da história, não necessariamente que estão à minha volta, mas pessoas que fizeram parte da história. E, cara, que legal, eu não sabia disso, né? Vou começar a usar isso para me poder crescer como pessoa, crescer como profissional e automaticamente crescer na minha carreira, sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão. Aí eu vou trazer o supra-sumo, a coisa mais legal ainda do que a gente vem falando até agora aqui. O modelar pessoas não serve só para carreira, cara. Serve para tudo. Para tudo, Zé. Para tudo. Como assim, o Edson, para tudo? Poxa, eu sou um cara que quero praticar esportes. Quando eu falo eu, é uma persona, tá? Pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Eu sou um cara que quero praticar esportes. Só que, cara, eu sou um cara que eu começo a praticar esportes e eu sou desobediente. Eu falo que eu vou na academia hoje, aí eu não vou. Eu falo que eu vou na academia amanhã e não vou. Eu falo que eu vou fazer tal esporte e vou uma, duas vezes e depois paro de ir. Cara, como que eu faço para poder sair dessa situação modelando pessoas? Cara, pegue o esporte que você queira praticar, pegue uma pessoa que tenha sucesso naquele esporte, veja quais são os tipos de atitudes, comportamentos, mentalidade, rotina que essa pessoa tem e modele aquilo, cara. É isso. Tô falando de esporte, tô falando de carreira. Pra tudo, Zé. Poxa, eu sou um cara que eu quero ter um relacionamento legal com a minha esposa, ou com meu esposo, com os meus filhos, etc e tal. Cara, veja uma pessoa que tem um sucesso naquela área, pega as atitudes, comportamentos, visões que essa pessoa teve naquela área, e, cara, e modele aquilo para você atingir aquele resultado que você queira. De novo, você consegue fazer tudo isso da sua cabeça, né? Só que você vai demorar
muito tempo e a probabilidade daquilo ali acontecer são bem menores do que você modelar pessoas que já alcançaram aquilo dali, já passaram por onde você quer passar e entender melhor ali qual caminho seguir, né? Exato. Faz sentido para você, Zé? Faz, e hoje em dia tá fácil, né, da gente conseguir isso. A própria internet aí, os vídeos, YouTube, podcast, a gente consegue ter isso de forma fácil, coisa que antigamente a gente não tinha. Exatamente. Eu vou tentar fazer aqui, eu pedi o editor, que é o caso que é o Zé Henrique, né? Eu pedi para deixar uma arte aqui para ficar um pouco mais tangível tudo isso que a gente tá falando aqui, tá? Então, imagine uma folha em branco, tá? Essa folha em branco, ela tem vários riscos assim, vários riscos de forma lateral, tá? Imagine que cada risco desse daqui seja uma frequência, seja um resultado que você queira atingir, tá? E esse pontinho aqui vermelho que a gente está desenhando é você. Então você foi acumulando experiência, foi acumulando habilidades, foi acumulando rotinas de vida que foi te elevando de frequência, elevando de resultados e deixando você nesse ponto aqui, ó, que é onde que você chegou com esse acúmulo de experiência, habilidades, rotina, etc e tal, tá bom? Esse aqui é o ponto que você queira, numa habilidade, numa rotina específica, tá? Vamos supor que seja a sua carreira, esse tracejado aqui. Então você tá aqui hoje. Só que você quer chegar nesse outro ponto aqui, esse ponto verdinho. Você tá aqui em cima, verdinho ou azul. Você tá aqui em cima. Você quer chegar aqui. Você tá aqui embaixo. Então o que você tem que fazer? Você tem que construir trilhas para que você chegue nesse ambiente aqui. Então você vai pegar uma pessoa que já está aqui. E essa pessoa, ela teve, similar a você, experiências, habilidades, comportamentos, pessoas que ela se conectou que fizeram ela chegar aqui. Ponto. Então o que você vai fazer? Você vai modelar essa pessoa para que esse fenômeno aqui aconteça. Ó. Você elimine essa discrepância entre vocês e você se iguale a ela do ponto de vista de resultado. Então quando você modela ela, você simplesmente pegou parte dessa trilha que ela passou, que ela já caminhou, que ela já percorreu e alcançou aquele resultado ali. Então hoje você está na mesma trilha que ela, porque tudo que ela passou, você conseguiu atingir algo similar àquilo, não porque você passou pelas mesmas experiências, mas porque você modelou aquela pessoa de forma veemente, de forma coesa, de forma intencional, entendeu? Então, cara, intencionalidade e intensidade distorce o tempo. Então, quando você fez esse fenômeno aqui de sair desse ponto e encurtar esse caminho e igualar com aquela pessoa, você está encurtando o tempo. Você está colocando de forma intencional muita intensidade naquela situação ali, você está encurtando esse tempo, você está aproximando mais daquele resultado que você almeja. Quando a gente colocar esse desenho aqui, acho que fica um pouco mais fácil, um pouco mais tangível tudo isso que a gente acabou de falar durante esse podcast, né? Que quão importante a modelagem é para a sua carreira, para o seu dia a dia, para a sua rotina de vida, para a sua rotina amorosa, para tudo na sua vida. Se você souber utilizar essa ferramenta ao seu favor, você consegue atingir resultados que você almeja muito mais rápido, de maneira muito mais coesa, muito mais consistente. Zé, você conseguiu imaginar, conseguiu fazer sentido para vocês que a gente falou aqui agora? Consegui, cara, total sentido. Em vez de a gente agir de forma intuitiva, né, agir de forma inteligente, racional. Exatamente. Quando você age dessa maneira, você acaba atingindo resultados mais rápidos, né? Ou você aumenta a probabilidade de atingir aqueles resultados ali, que é o que a gente falou no último podcast, né? A vida é um jogo de probabilidades, então você tem que se expor a probabilidade maior daquela situação ali dar certo para você, né? Então, Zé, eu queria que você que esteja vendo esse podcast aqui agora, que você que esteja assimilando essa informação aqui, saísse daqui com duas tarefas, tá? Para essa semana agora, nos próximos 7 dias. A primeira tarefa é você se conectar e modelar uma pessoa que já esteja no próximo degrau que você gostaria de estar na sua vida profissional. Então, se você está no chão de fábrica e o seu próximo nível é seu supervisor, se conecte e modele aquela pessoa, o caminho que ela seguiu. Se você é supervisor que é coordenador, se o coordenador é gerente, é diretor, enfim, se conecte com aquela pessoa, tente entender qual o caminho que
que ela seguiu, quais os modelos que você pode assimilar, adotar para você mesmo, e nesses próximos 7 dias, tá bom? Essa é a primeira tarefa. E a segunda tarefa, modele alguém da história que alcançou o seu resultado final, tá? Então, a pessoa que está próxima a você vai ser o próximo resultado, o próximo caminho que você queira ir. A pessoa da história vai ser onde que você queira chegar do ponto de vista final. Então, se o próximo caminho meu é ser supervisor, então eu modelo meu supervisor. Se o próximo caminho da minha história é ser um CEO, ser um dono de empresa, ser um gerente geral, ser um cara que vai ganhar X por ano, modele essa pessoa da história para que você consiga atingir aquele resultado ali. Nos próximos 7 dias, tá? Não é para amanhã, não é para depois da manhã, é nos próximos 7 dias. Então já busca essa pessoa, coloque intencionalidade nisso, pesquise, faça perguntas para que na próxima semana você pelo menos já tenha um mapa mental, um modelo mental a quem se adaptar. E daqui para frente os resultados vão falar por si só e automaticamente você vai querer ir aprofundar cada vez mais nesse assunto porque você vai ver que dá frutos, dá resultado. E toda árvore que dá frutos é uma árvore que a gente quer usufruir dela cada vez mais, né, Zé? É isso aí. Você acha que é possível a gente fazer isso É, na próxima semana, Zé? cara, é possível e pedir até para vocês aí que estão nos assistindo, se pegar para fazer realmente, coloca aqui no comentário como que foi, qual que foi a experiência, o que que achou, se fez sentido para você ou não, que é até para a gente mesmo começar a coletar essas informações e dados, né? Exatamente. Se você que está no chão de fábrica e tiver dificuldade de ter esse tipo de conexão com pessoas à sua volta, para crescer na carreira, por N motivos, é, cara, vou dar uma dica. Assista os nossos podcasts, todos eles. Nós temos aí bastantes vídeos no YouTube, tá? São muitos vídeos, muitos vídeos. Salvo engano, tem mais de 150 vídeos no YouTube hoje. Então, assistam todos eles, porque lá nós contamos histórias nossas e de convidados que já passaram por esse caminho, de sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão das empresas, tá bom? Então, assista os nossos vídeos. Vamos deixar aqui um QR Code de um conteúdo pago para poder fazer currículos que você consiga se vender melhor dentro do ambiente de manutenção, para você sair do ponto A e alcançar o ponto B dentro das empresas. É um valor simbólico ali, R$ 8, R$ 9 por mês, algo nesse sentido. Então, assista o nosso conteúdo gratuito, tem mais de 150 vídeos gratuitos, e depois que você assistir tudo, entender a mentalidade, o comportamento, entre nesse aqui, que é um conteúdo simbólico ali pago, para você entender as ferramentas para poder sair do outro lado, tá bom? Então essa é a dica para você que não consegue se conectar com pessoas à sua volta. Se conseguir conectar com pessoas à sua volta, beleza, segue lá, acho que ela vai dar dicas melhores, porque ela vai estar exatamente inserida no contexto que você está hoje, né? O nosso aqui é um pouco mais abrangente, que cada um tem uma história diferente, né, Zé? Isso aí, cara. Show de bola. Zé, para finalizar aqui, você quer dar algum recado final para os nossos telespectadores? Você acha que o conteúdo que nós trouxemos hoje foi um conteúdo rico? Faz sentido para você? Não fez? Me fala um pouco da sua percepção. Que você que nunca tinha ouvido falar na palavra modelagem de pessoas. Cara, faz total sentido. Faz total sentido. É algo que a gente acaba tentando fazer a todo momento de forma sozinho, né? Sem espelhar ninguém. E é igual você falou, a gente tem vários erros, várias frustrações, às vezes, e muitas vezes a gente até desanima um pouco por não conseguir determinado resultado, mas cara, é outra coisa a gente tentar se espelhar em outra pessoa que conseguiu alcançar aquele resultado e traçar aquela meta, né, aquela estratégia ali. Para mim faz total sentido. E para vocês que assistiram nosso conteúdo, cara, façam na prática. Vamos fazer um compromisso aqui de fazer esse teste na semana, ver se realmente vai dar certo ou não. E escreva aqui se deu certo ou não pra gente saber, né, como que foi. Exatamente. Façam as tarefas que a gente fala aqui, porque elas são super importantes, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Espero que esse conteúdo tenha sido conteúdo de alto valor agregado para vocês, que ajudem vocês aí nas suas trajetórias, nos seus ambientes de vida. E espero que em breve a gente se vê aí, todo mundo no ambiente, todo mundo gestor, todo mundo mandando aí na área de manutenção a nível Brasil dentro das empresas, tá bom? Fique com Deus, espero até o próximo conteúdo e abraço!